Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, nos nossos estudos do Sermão da Montanha, estamos tendo o privilégio de estudá-lo a cada semana uma porção a mais e você pode assistir os vídeos anteriores do nosso canal aqui no YouTube para poder se inteirar dos nossos estudos. Hoje, capítulo 7, versículos 13 e 14, a gente vai falar da porta e do caminho que são estreitos e que são os que conduzem para a salvação e que são os caminhos que o cristão deve seguir ao longo da sua jornada. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14 na NVI, Nova Versão Internacional, vou ler aqui. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quando nós lemos esse texto e já estamos nos aproximando do final do Sermão da Montanha, vai até o final do capítulo 7, o verso 29, e nessa fase do Sermão da Montanha nós já estamos basicamente com o sermão concluído. A partir desse texto até o final, Jesus está fazendo algumas aplicações, mas a base do seu sermão está concluída. E aqui Jesus está exortando os seus ouvintes a tomar consciência da importância e da necessidade de nós, como cristãos, colocarmos em prática essas instruções, capítulo 5, 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, em prática na nossa vida diária. Jesus, ele descreveu o seu reino nesse sermão. Um reino onde nós temos divergências muito grandes com este mundo, porque não pertencemos a ele e devemos viver neste mundo sem sermos influenciados por ele. Jesus é como se ele dissesse para nós assim: esse é o caráter do reino que eu estou formando em vocês. Esse é o tipo de vida que eu estou dando para que vocês possam manifestá-la para as outras pessoas. Lembra, as bem-aventuranças falam muito de como deve ser o meu e o seu caráter enquanto cristãos. E essa perspectiva deve estar na nossa mente. Nós somos lembrados nesse sermão de algumas das mais notáveis características da vida cristã. O Evangelho, ele traz o anúncio de que a vida cristã é algo que começa por uma porta estreita e apertada e vai seguir por um caminho que também é apertado. Ou seja, não é fácil. Vida fácil não combina com vida cristã. Mas não se assuste. Nós sempre falamos que ser cristão é a melhor coisa. Mas estamos aqui falando que a vida cristã é difícil, mas a gente precisa entender que temos Jesus como aquele que passou por esta porta estreita, passou pelo caminho estreito e nós precisamos apenas segui-lo. Seguindo as suas orientações, nós conseguimos vivenciar tudo o que ele tem preparado para nós, para então chegarmos do outro lado deste caminho na glória celestial. Assim a gente percebe que na vida cristã existem coisas que nós temos que deixar para trás para conseguirmos então seguir por essa porta e seguir verdadeiramente o caminho de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos deixar para trás é basicamente o mundanismo. Como já dissemos, nós vivemos no mundo, estamos inseridos, nós precisamos conviver com coisas do mundo, nós precisamos de algumas coisas para o nosso dia a dia, mas o mundanismo não pode fazer parte de um cristão. O cristão precisa amar mais a Deus, a sua palavra, a Jesus, amar o próximo como a si mesmo, mas não ser influenciado pelo mundo. O cristão é alguém que inicia o seu compromisso com Jesus rompendo com o que há no mundo, rompendo com as multidões. Isto é inevitável e ao mesmo tempo essencial. Quando nos tornamos cristãos, nós não temos mais amizade com o mundo e tudo aquilo que o mundo nos ensina, que basicamente é o pecado. O modo cristão de viver nunca foi algo popular. Aliás, é uma maneira incomum, estranha e também diferente que nós temos na nossa vivência diária e cotidiana. Mas é interessante observarmos que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 5, ele diz que pois cada um deverá levar a própria carga. Ou seja, cada cristão tem a sua responsabilidade. E nós não podemos fazer com que os outros carregar a carga dos outros. Nós levamos a nossa própria carga, a nossa responsabilidade. Nós influenciamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros na caminhada cristã,
mas nós temos sempre que ter a perspectiva de olhar para o alto e olhar para o Senhor acima de todas as coisas. Mas também é interessante que nós temos então que abandonar o caminho do mundo. Esse caminho largo é uma porta larga, um caminho largo, fluxo, onde todo mundo vai. É por onde a maré segue, é por onde o fluxo de todas as coisas, é aquelas frases, é assim, sempre foi assim, a gente continua desse jeito. Não, o cristão ele vai do contra. O cristão vive de uma maneira que ele, por ser impactado pelo Evangelho de Cristo, ele vai impactar onde ele está inserido, mas sendo diferente e fazendo diferença. Nós precisamos deixar fora da porta de entrada as coisas que agradam o mundo. Mateus, no capítulo 5, o versículo 38 até o versículo 44, já estudamos, como dissemos, você pode conferir aí no canal do YouTube, mas nós temos esse texto e várias coisas Jesus ensina nesse capítulo de número 5 do Sermão da Montanha, e no verso 38 ele diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. O verso 43 ainda diz, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E o verso 44 diz, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E o texto continua nesse capítulo porque Jesus traz essas coisas práticas. A lei do Antigo Testamento, que foi distorcida pelos fariseus, ele fala de forma prática, dizendo, olha, é assim que deve ser. Uma vida prática, uma vida possível, uma vida que nos traz alguns desafios. E basicamente o eu, ele não tem lugar no reino de Deus. Se você olhar para o começo do capítulo 5 de Mateus, o versículo 3, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobres em espírito significa renunciar a mim mesmo. Ou seja, o eu não tem mais lugar no reino de Deus. A coisa mais difícil neste mundo é nós nos tornarmos humildes, pobres em espírito. Isso é humilhante para o nosso orgulho pessoal, mas traz vida abundante. É algo totalmente oposto ao que o mundo diz. Nós precisamos ser melhores, nós precisamos fazer o melhor, nós precisamos ser pessoas conhecidas por tudo e por todos, quando na verdade o Evangelho, Jesus aqui nos ensina que nós precisamos ser humildes, nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos deixar que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir. É uma perspectiva totalmente diferente que o Evangelho traz para mim e para você. Também em Gálatas capítulo 2, o versículo 20, nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A maneira de viver cristã, ela é difícil, nós temos que reconhecer que é. Mas ela é uma vida admirável que poucos descobrem. A vida abundante que poucas pessoas entendem, justamente porque é difícil. E como o nosso texto ele está dizendo, o caminho e a porta são estreitos e apertados porque envolve sofrimento e perseguição. Também no capítulo 5 de Mateus, versículos 11 e 12, nós temos a lembrança no final do sermão, no final das bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, Jesus falando isso, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha como é importante nós lembrarmos isso. Esse caminho estreito, essa porta estreita, faz com que nós venhamos a ter e a passar por sofrimentos, que vão ser necessários para que nós abandonemos as coisas do mundo, para que nós passemos a amar cada vez mais a Jesus e a viver cada vez mais para Ele. É por isso que eu e você, enquanto cristãos, precisamos lembrar que Jesus ele foi rejeitado pelo mundo e também sofreu. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, passarão por sofrimentos, serão provados pelo Senhor e assim por diante. Portanto, nós temos a necessidade
de passarmos por este caminho, entrarmos por esta porta e seguirmos este caminho estreito que vai nos lapidar para chegarmos no final desse caminho na glória celestial. Interessante que a vida cristã, ela continua apertada e estreita do começo ao fim. E é Jesus Cristo que veio ao mundo para preparar o caminho, e é um caminho de santidade, e Ele quer que eu e você caminhemos por esse caminho seguindo os seus passos. Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, verso 14, ele diz assim: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu e dedicado às boas obras, à prática das boas obras. Jesus se entregou no nosso lugar para que nós pudéssemos ser purificados, para fazer parte do seu povo e vivermos no seu reino. Isso é maravilhoso, mas quando nós olhamos para o mundo e amamos mais o mundo e esquecemos de olhar para Jesus, nós não estamos seguindo neste caminho estreito por uma porta estreita. Nós estamos olhando para este caminho largo e essa vida fácil, cheia de prazeres e de alegrias, achando que isso é algo que nós devemos viver, que é algo correto e interessante. Mas é importante nós lembrarmos que nesse texto nós temos um chamado à ação. Não é olhar para um caminho ou olhar para o outro caminho. Nós somos chamados a agir. O Evangelho de Cristo é algo que requer de nós uma decisão, um compromisso. E não apenas de, ok, eu decidi, agora eu vou cruzar os braços e vou permanecer como estou. Eu agora tenho que caminhar em direção a Cristo. Eu tenho que erguer os meus olhos em direção a Cristo e esquecer de tudo que está ao meu redor e focar minha vida em Jesus. Como diz Hebreus capítulo 12, verso 2. Mantenha os teus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos então o Evangelho como algo que se impõe a nós, exigindo de nós que nós passemos o controle da nossa vida a Jesus. É isso que o Evangelho espera de nós. Jesus chamou os seus discípulos dizendo para eles apenas segue-me, ou siga-me. Ou seja, me siga e confie em mim. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos quando ele os chamou. E é interessante que é sempre uma chamada para uma decisão, para um firme propósito, um firme compromisso que nós temos a partir do Evangelho. O caminho estreito tem por finalidade ser percorrido, não ser apenas contemplado. E para isso nós devemos nos submeter a um teste nos perguntando, será que eu estou me dedicando a Cristo? Será que eu estou buscando viver como Ele ensinou? Será que eu estou vivendo em santidade? Será que o Evangelho está direcionando a minha vida, as minhas decisões? Será que o Evangelho está mudando a minha vida mesmo? Está me transformando? Será que eu estou mesmo nesse caminho estreito, sendo transformado diariamente, seguindo a Jesus? Nós precisamos lembrar que o Evangelho requer que nós tomemos decisões. No capítulo 7, o versículo 14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A porta estreita, ela precisa também ser procurada com esforço. Isso significa pôr em prática a verdade do Evangelho, de forma real, de forma concreta, não apenas por aparência. Deus sabe, conhece o meu e o seu coração, e Ele sabe se estamos praticando o Evangelho. E se temos dúvida, devemos orar, Senhor, me mostra se eu estou realmente vivendo o Evangelho, para termos certeza, convicção de que a nossa vida está sendo vivida da maneira como Deus quer e espera. Nós devemos lembrar que um cristão, ele nada mais é do que um peregrino, um forasteiro vivendo nesse mundo, sem pertencer ao mundo. Uma pessoa que segue a Jesus ao longo da sua jornada. Hebreus capítulo 4, verso 15, nos lembra que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus Cristo, portanto, é o sumo sacerdote, que se compadece de nós, que passou por todo tipo de tentação sem pecado, para mostrar que existe um caminho difícil, mas que pode ser percorrido. E eu e você precisamos entrar por este caminho. E nós precisamos viver para Jesus.
Cristo, ele nos representa. Cristo, ele nos ajuda, ele nos orienta. O Sermão do Monte, ele evidencia que nós precisamos viver uma vida extraordinária. A vida cristã, ela é nobre, ela é pura, ela é reta. Vale a pena ser um cristão. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo também aos Romanos, capítulo 6, 23, ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida cristã nos leva a uma vida mais abundante. Ela começa nos dando uma vida, nos dando uma nova perspectiva, uma vida nova, novos desejos, tudo novo. Tudo isso, como 1 Pedro capítulo 1, verso 4, descreve para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Nós devemos lembrar que se nós não estamos do lado de Cristo, nós estamos contra Ele. Não existe meio termo. Não existe ficar olhando para o caminho largo ou estreito sem fazer parte de um deles. Ou nós estamos no caminho largo, como a maioria das pessoas, ou como uma minoria de pessoas fiéis e tementes ao Senhor, nós estamos no caminho estreito. Nós encontramos essa porta porque nós encontramos Jesus, porque Ele morreu na cruz e se entregou por mim e por você, e porque o Senhor nos chamou à salvação, e Ele fez tudo para que nós pudéssemos apenas crer em Jesus, e então Ele nos coloca na frente dessa porta, para que nós então possamos entrar por ela e começar a percorrer a nossa vida cristã. E nós temos que lembrar que nós não estamos ao lado de Cristo. Nós estamos com Ele, vivendo para Ele. Se nós não estamos ao lado de Cristo, estamos contra Ele. Olhar para Cristo e segui-lo é o nosso grande objetivo. E precisamos aqui finalizar entendendo que nós não salvamos a nós mesmos. A salvação é pela graça, mediante a fé, por meio do sacrifício de Cristo. E nós precisamos crer em Jesus. E como 1 João capítulo 1, verso 7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí nós entramos por essa porta e seguimos por este caminho, sem voltar atrás, deixando o pecado, mortificando o pecado na nossa vida e sendo cada vez mais parecidos com Jesus. E como a gente segue por esse caminho? A gente segue como Hebreus 12, 2 diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele que pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós olhamos para Jesus e seguimos a Ele. E assim nós passamos pela porta estreita, pelo caminho estreito, que nos levam à vida, diferente das outras pessoas, pelas quais nós devemos orar, para que elas sejam encontradas por Cristo e Ele as conduza por este mesmo caminho. E eu e você, na comunhão cristã, como cristãos, também precisamos ajudar uns aos outros. Não como os melhores exemplos, mas como aqueles que buscam a Cristo, ajudando os nossos irmãos e irmãs na fé a seguirem a Jesus também. E a passarmos por este caminho e chegarmos no final dele, lá na glória celestial. E o Senhor nos conduza cada vez mais. Vamos orar? Deus querido, obrigado por nossas vidas e pelo privilégio de sermos cristãos, o privilégio de estarmos neste caminho estreito, através de uma porta estreita, abandonando o pecado, abandonando o mundanismo, as coisas que nós amamos e aprendendo a cada vez mais amar o Senhor e a buscar sermos parecidos com Jesus. Obrigado pelo privilégio que temos e que o Senhor continue nos acrescentando cada vez mais o conhecimento necessário para vivermos em santidade buscando ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.